Olavo de Carvalho, parte 74, sobre linguagem. Bom dia, pessoal. E aí, professor, bom dia. Caiu da nuvem mais cedo hoje? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Menino, caí direto do céu hoje, não tinha nenhuma nuvem para me amortecer, Então olha pro céu aí, não tem nuvem, porra. Agora você, por essa cara aí, deve ter caído uma triliche, toda amassada, né? Ô louco, professor, tô novo pra caramba. Deixa o novo saber disso, moleque, você já tá quase vindo pra cá também, Bom, mas vamos lá, você vai querer fazer o quê? Bom, posso começar dessa vez, professor? Fica à vontade. Então vamos lá, eu vou começar lendo qual artigo mesmo? Esse daqui, ó, Longa Noite. Eu escrevi no Diário do Comércio, dia 4 de junho de 2012. Pode ler? Muito bem, então vamos lá. Longa Noite. Se há uma coisa que, quanto mais você perde, menos sente falta, é a inteligência. Uso a palavra não no sentido vulgar de habilidadezinhas mensuráveis, mas no de percepção da realidade. Quanto menos você percebe, menos percebe que não percebe. Quase que invariavelmente, a perda vem por isso, acompanhada de um sentimento de plenitude, de segurança, quase de infabilidade. É claro, quanto mais burro você fica, menos atina com as contradições e dificuldades, e tudo lhe parece explicável em meia dúzia de palavras. Se as palavras vêm com a chancela de inteligência falante, então, meu filho, nada mais no mundo pode se opor à força avassaladora dos chavões, que, num estalar de dedos, respondem a todas as perguntas, dirime todas as dúvidas e instala com soberana tranquilidade o império do consenso final. Refiro-me especialmente a expressões como desigualdade social, diversidade, fundamentalismo, direitos, extremismo, intolerância, tortura, medieval, racismo, ditadura, crença religiosa e similares. O leitor pode, se quiser, completar o repertório mediante breve consulta às sessões de opinião da chamada Grande Imprensa. Na mais ousada das hipóteses, não passam de uns 20 ou 30 vocábulos. Existe algo entre os céus e a terra que esses termos não exprimam com perfeição, não expliquem nos seus mais mínimos detalhes, não transmutem em conclusões inabaláveis que só um louco ousaria contestar? Em torno deles gira a mente brasileira hoje em dia, incapaz de conceber o que quer que esteja para além do que esse exíguo vocabulário pode abranger. Que essas certezas sejam ostentadas por pessoas que ao mesmo tempo fazem profissão de fé relativista e até mesmo neguem peremptoriamente a existência de verdades objetivas, eis uma prova suplementar daquilo que vinha dizendo. Quanto menos você entende, menos você entende que não entende. Ao inverso da economia, onde vigora o princípio da escassez, na esfera da inteligência rege o princípio da abundância. Quanto mais falta, mais dá a impressão de que sobra. A estupidez completa, se tão sublime e ideal se pudesse atingir, corresponderia assim à plena autossatisfação universal. O mais eloquente indício é o fato de que, num país onde há 30 anos não se publica um romance, uma novela, uma peça de teatro que vale a pena ler, ninguém dê pela falta de uma coisa outrora tão abundante, tão rica nestas plagas, que era, como se chamava mesmo? A literatura. Digo que essa entidade sumiu, porque, creiam, não cesso de procurá-la. Vasculho catálogos de editoras, reviro a internet em busca de sites literários.
Leio dezenas de obras de ficção e poesias que seus autores têm o sadismo de me enviar. E no fim das contas encontrei o quê? Nada. Tudo é monstruosamente bobo, vazio, presunçoso e escrito em língua de orangotangos. No máximo aponta aqui e ali algum talento anêmico, que para vingar precisaria ainda de muita leitura, experiência de vida e uns bons tabefes. Mas, assim como não vejo nenhuma obra de literatura imaginativa que mereça atenção, muito menos deparo nas resenhas de jornais e nas revistas de cultura, que não cessam de aparecer, com alguém que se dê conta do descalabro do supremo escândalo intelectual, que é um país de quase 200 milhões de habitantes com uma universidade em cada esquina, sem nenhuma literatura superior. Ninguém se mostra assustado, ninguém reclama, ninguém diz "ai". Todos parecem sentir que a casa está na mais perfeita ordem, e alguns até são loucos o bastante para acreditar que o grande sinal de saúde cultural do país são eles próprios. Pois não houve até um ministro da Cultura que assegurou estar a nossa produção cultural atravessando um dos momentos mais brilhantes e mais criativos? Média de certo pelo número de shows de funk. Estão vendo como no reino da inteligência a escassez é a abundância? Mas o pior não é a penúria quantitativa. Da independência até os anos 1970, a história social e psicologia do Brasil aparecia translúcida na literatura nacional. Lendo os livros de Machado de Assis, Raul Pompeia, Lima Barreto, Antônio de Alcântara Machado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Marques Rebelo, José Geraldo Vieira, Ciro dos Anjos, Otávio Faria, Aníbal M. Machado e tantos outros, obtínhamos a imagem vívida da experiência de ser brasileiro, refletida com toda a variedade das suas manifestações regionais e epocais e com toda a complexidade das relações entre alma e história, indivíduo e sociedade. A partir da década de 1980, a literatura brasileira desaparece. A complexa e rica imagem da vida nacional, que se via nas obras dos melhores escritores, é então substituída por um sistema de estereótipos, vulgares e mecânicos até o desespero, infinitamente repetidos pela TV, pelo jornalismo, pelos livros didáticos e pelos discursos dos políticos. No mesmo período, o Brasil sofreu mudanças histórico-culturais avassaladoras, que, sem o testemunho da literatura, não podem se integrar no imaginário coletivo, nem muito menos tornar-se objeto de reflexão. Foram 30 anos de metamorfoses vividas em estado de sono hipnótico, talvez irrecuperáveis para sempre. O tom de certeza definitiva com que qualquer bobagem politicamente correta se apresenta hoje como o nec plus ultra da inteligência humana jamais teria se tornado possível sem esse longo período de entorpecimento e de trevas. Essa longa noite da inteligência, ao final da qual estava perdida a simples capacidade de discernir entre o normal e o aberrante, o sensato e o absurdo, a obviedade gritante e o ilogismo impenetrável. Bem, acabou aí, menino? Sim, professor. Então vamos lá. O próximo texto se chama A Palavra Gatilho. Eu escrevi também no Diário do Comércio, só que foi em 8 de junho de 2012, né? O anterior foi na semana anterior, no dia 4, e esse aqui no dia 8. E começa assim. No artigo anterior, mencionei alguns termos da língua de pau, que domina hoje o debate público no Brasil, inclusive, sobretudo, entre intelectuais que teriam como obrigação primeira analisar a linguagem usual, libertando-a do poder hipnótico dos chavões e restaurando o trânsito normal entre língua, percepção e realidade.
Mas estou longe de pensar que os chavões são inúteis, né? Para o demagogo e charlatão, servem para despertar na plateia, por força do mero automatismo semântico decorrente do uso repetitivo, as emoções e as reações desejadas. Para o estudioso, gente, são uma pedra de toque para distinguir entre o discurso da demagogia e o discurso do conhecimento, né? Sem essa distinção, qualquer análise científica da sociedade e da política seria impossível. Ô, menino, fecha essa porra desse vidro ali. Peraí. Isso, fechei. Peraí, professor. Vê se melhorou aí. Agora tá melhor, né? É muito barulho lá fora. Tá atrapalhando aqui. Me continuando, pessoal. Desculpa um pouquinho. Onde eu tava? Aqui, achei. A linguagem dos chavões caracteriza-se por 3 traços inconfundíveis. 1. Aposta no efeito emocional imediato das palavras, contornando o exame dos objetos e experiências correspondentes. 2. Procura dar a impressão de que as palavras são um translado direto da realidade, escamoteando a história de como seus significados presentes se formaram pelo uso repetido, expressões de preferências e escolhas humanas, confundindo propositadamente palavras e coisas. O agente político dissimula sua própria ação e induz a plateia a crer que decide livremente com base numa visão direta da realidade. E 3. Confere autoridade de verdades absolutas às afirmações que, na melhor das hipóteses, têm uma validade relativa. Não é isso? Bem, um exemplo é o uso que os nazistas faziam do termo raça. É um conceito complexo e ambíguo, gente, onde se misturam elementos de anatomia, de antropologia física, de genética, de etnologia, de geografia humana, de política e até de religião. A eficácia do termo na propaganda dependia precisamente de que esses elementos permanecessem mesclados e indistintos, formando uma síntese confusa, capaz de evocar um sentimento de identidade grupal. Eis porque a Gestapo mandou apreender o livro de Eric Voegelin, História da Ideia da Raça, em 1933, né? Um estudo científico sem qualquer apelo político para funcionar como símbolo motivador da União Nacional. O termo tinha de aparecer como a tradução imediata de uma realidade visível, não como aquilo que realmente era, né? Produto histórico de uma longa acumulação de pressupostos altamente questionáveis. Do mesmo modo, gente, o termo fascismo, que cientificamente compreendido se aplica com bastante propriedade a muitos governos esquerdistas do terceiro mundo, né? Ele é usado pela esquerda como rótulo infamante para denegrir ideias tão estranhas ao fascismo como a liberdade de mercado, o antiabortismo ou o ódio popular ao mensalão. Não é isso? Certa vez, num debate, ouvi um ilustre professor da USP a reclamar assim, liberalismo é fascismo, Gentilmente, eu pedi que a criatura citasse um exemplo, umzinho só. Um exemplo de governo fascista que não praticasse um rígido controle estatal da economia. Não veio nenhum, é claro, A palavra fascismo, gente, na boca do distinto, não era o signo de uma ideia ou coisa. Era uma palavra gatilho, porra. Fabricada para despertar reações automáticas, tá certo? Eles fazem assim. Deveria ser evidente à primeira vista que os termos usados no debate político e cultural raramente denotam coisas, objetos do mundo exterior, mas sim um amálgama de conjecturas, expectativas e preferências humanas, que, portanto, nenhum deles tem qualquer significado além do feixe de contradições e dificuldades que encerra através das quais, e só através das quais, chegam a designar algo do mundo real. Você pode saber o que é um gato simplesmente olhando para um gato, porra.
Mas democracia, liberdade, direitos humanos, igualdade, reacionário, preconceito, discriminação, etc., né? São entidades que só existem na confrontação dialética das ideias, porra, dos valores, das atitudes, né? Quem quer que use essas palavras dando a impressão de que elas refletem realidades imediatas, improblemáticas, reconhecíveis à primeira vista, é um demagogo e charlatão, cacete. Aquele que assim descreve ou fala não quer despertar em você consciência de como as coisas se passam, né? Mas apenas uma reação emocional favorável à pessoa dele, ao partido dele, aos interesses dele, tudo e quanto. É um traficante de entorpecentes posando de intelectual e professor, porra! A frequência com que as palavras gatilho são usadas no debate nacional como símbolos de premissas autoprobantes, valores inquestionáveis e critérios infalíveis do certo e do errado, já mostra que o mero conceito da atividade intelectual responsável desapareceu do horizonte mental das nossas classes falantes, sendo substituído por sua caricatura publicitária e demagógica. Bem, gente, como chegamos a este estado de coisas, hein? Investigá-lo é trabalhoso, mas não substancialmente complicado, tá certo? É só rastrear o processo da ocupação de espaços na mídia, no ensino e nas instituições de cultura, que foi pelo uso obsessivamente repetitivo de chavões, uniformizando a linguagem dos debates públicos e imantando de valores positivos ou negativos, atraentes ou repulsivos, um certo repertório de palavras que não passaram a ser utilizadas, que então passaram a ser utilizadas como gatilhos de reações automatizadas, uniformes, completamente predizíveis. Se você é treinado para ter sempre as mesmas reações diante das mesmas palavras, acaba enxergando somente o que é capaz de dizer, porra. E dificilmente consegue pensar diferente do que os donos do vocabulário o mandaram pensar, não é isso? Esse foi um dos principais mecanismos pelos quais a festiva democratização do Brasil acabou extinguindo na prática a possibilidade de qualquer debate substantivo sobre o que quer que seja. Muito bem, vamos para o próximo agora. E o próximo é figuras de linguagem. E deixa eu ler, tá? Que eu continuo aqui, menino. Tá bom, senhor que manda. É a fórmula para enlouquecer o mundo, né? Diário do Comércio, 11 de junho de 2007. Toda figura de linguagem expressa compactamente uma impressão sem indicar com clareza o fenômeno objetivo que a suscitou. Decomposta analiticamente, revela-se portadora de muitos significados possíveis, alguns contraditórios entre si, que podem corresponder à experiência em graus variados. No Brasil de hoje, todos os formadores de opinião, mais salientes, sem exceção visível, comentaristas de mídia, acadêmicos, políticos, figuras de showbiz, tudo e quanto é, pensam por figuras de linguagem, sem a mínima preocupação ou capacidade de distinguir entre a fórmula verbal e os dados da experiência. Impõe seus estados objetivos ao leitor ou ouvinte de maneira direta, sem uma realidade mediadora que possa servir de critério de arbitragem entre o emissor e receptor da mensagem. A discussão racional fica assim inviabilizada na base, sendo substituída pelo mero confronto entre modos de sentir, uma demonstração mútua de força psíquica bruta que dá a vitória, quase que necessariamente, ao lado mais barulhento, histriônico, fanático, intolerante, né? Como as pessoas pressentem de algum modo que essa situação ameaça descambar para pura e simples troca de insultos, se não de tapas ou de tiros, né? O remédio que improvisam por mero automatismo é apegar-se às regras de polidez,
como símbolo convencional e sucedâneo da racionalidade faltante. Como se um sujeito declarar calma e educadamente que os gatos são vegetais, fosse mais racional do que berrar indignado que são animais. O resultado é que a linguagem dos debates públicos, gente, se torna ainda mais artificiosa e perante, facilitando o trabalho dos demagogos e manipuladores, tá certo? É um ambiente de alucinação e farsa, no qual só o pior e mais vil pode prevalecer. O cúmulo da devassidão mental se alcança quando as leis penais passam a ser redigidas dessa maneira. Se a definição de uma conduta delituosa é vaga e imprecisa, a tipificação do crime correspondente se torna pura matéria de referência subjetiva do juiz ou de pressão política por parte de grupos interessados. Assim, por exemplo, o agitador que pregue abertamente a inferioridade da raça negra e o engraçadinho que faz uma piada ocasional sobre negros, podem ser condenados à mesma pena por delito de racismo. Duas condutas qualitativamente incomparáveis são nivelados por baixo. Não há mais diferença entre delito e aparência de delito. É a mulher de César às avessas. Não é preciso ser criminoso, basta parecê-lo. Tá certo? Basta caber numa definição ilimitadamente elástica que inclui desde o uso impensado de certas palavras até a doutrinação genocida explícita e feroz, Racismo, gente, é uma figura de linguagem, não um conceito rigoroso correspondente a condutas determinadas, não é isso? Uma lei que o criminalize é um jogo de azar, no qual a justiça e a injustiça são distribuídas a esmo por juízes que têm a consciência tranquila de estar agindo a serviço da liberdade e da democracia. É uma comédia. Quem se der ao trabalho de distinguir analiticamente os vários sentidos com que a palavra racismo é usada em diversos contextos, verificará que correspondem a condutas muito diferentes entre si, das quais algumas podem ser criminosas. Estas é que tem de ser objeto da lei, não o saco de gatos denominado racismo. E homofobia, então? Seu sentido abrange desde o impulso homicida até devoções religiosas, desde a discussão científica de uma classificação nosológica até a repulsa espontânea por certos tipos de carícias. Tudo isso criminalizado por igual, gente. Quem cria e redige essas leis são, obviamente, pessoas sem o mínimo senso da responsabilidade por seus atos, São adolescentes embriagados de um delírio de poder, São mentes disformes e antissociais. São sociopatas perigosos, tá certo? Só leitores totalmente ludibriados podem ter elevado esses indivíduos à condição de legisladores, dando realidade à fantasia macabra do Dr. Mabuse, de Fritz Lang. A Revolução dos Loucos, tramada nos hospícios para subjugar a humanidade, sã, e impor a demência como regra. Pois bem, e não pense que ao dizer isso, esteja eu mesmo apelando a uma figura de linguagem, hiperbolizando os fatos para chamar a atenção sobre eles. A incapacidade de distinguir entre o sentido literal e figurado, gente, a perda da função dominativa da linguagem e a redução da fala a um jogo de intimidação e sedução sem satisfações a prestar à realidade, meus filhos, são sintomas psiquiátricos característicos. Quando tomei conhecimento dos diagnósticos políticos e sociais elaborados pelos psiquiatras Joseph Goebbels e Lyle
Rossiter Jr., que, indo além da concepção schlegeliana da doença espiritual, classificavam as ideologias revolucionárias como patologias mentais no sentido em estrito, achei que exageravam. Hoje sei que eles estavam certos. As figuras de linguagem são instrumentos indispensáveis não só na comunicação, como na aquisição de conhecimento. Quando não sabemos declarar exatamente o que é uma coisa, dizemos a impressão que ela nos causa. Todo conhecimento começa assim, gente. Benedetto Croce definia a poesia como expressão de impressões, tá certo? Toda incursão da mente humana num domínio novo e inexplorado é, nesse sentido, poética. Começamos dizendo o que sentimos e imaginamos. É do confronto de muitas fantasias diversas, incongruentes e opostas, que a realidade da coisa, do objeto, um dia chega a se desenhar diante dos nossos olhos, clara e distinta, como que aprisionada numa malha de fios imaginários. Como a tridimensionalidade do espaço, que emerge das linhas traçadas numa superfície plana. Suprimir as metáforas e metonímias, gente, as analogias e as hipérboles. Impor universalmente uma linguagem inteiramente exata, definida, científica, como chegaram a ambicionar os filósofos da escola analítica, seria sufocar a capacidade humana de investigar e conjecturar. Seria matar a própria inventividade científica, sob a desculpa de dar à ciência plenos poderes sobre as modalidades pré-científicas de conhecimento. Não é isso? Mas, inversamente, encarcerar a mente humana numa trama indeslindável de figuras de linguagem rebeldes a toda análise, impor o jogo de impressões emotivas como substituto da discussão racional e fazer de simbolismos nebulosos a base de decisões práticas que afetarão milhões de pessoas. Isso é um crime ainda mais grave contra a inteligência humana, gente. É escravizar toda uma sociedade, ou várias, à confusão interior de um grupo de psicopatas megalômanos. Tá certo? Bem, agora você continua aí, tá bom, menininho? Beleza, professor. Então agora o texto, professor, o senhor escreveu no Jornal da Tarde, 3 de julho de 2003. E o tema do texto é Literatura do Baixo Ventre. Vamos lá. Nas suas memórias de 1994, memórias é o nome, tá, do texto, que Adolfo Bioy Cesares deixou, ele escreveu, né, nesse texto aí chamado Memórias, ele deixou este depoimento sobre sua colaboração com Jorge Luiz Borges, abre aspas. As primeiras coisas vão primeiro, e as segundas podem se esquecer. A prioridade é a literatura, a adequação literária, a filosofia, a verdade. Para os dois, o mais importante era compreender. Então, não se tratava dele, nem de mim, de quem havia falado, mas de haver entendido a verdade de algo. Fecha aspas para ele. No mesmo sentido, já haviam anotado em Diário e Fantasia, abre aspas. A inteligência trabalha com uma espécie de ética. Não permite concessões, não tolera ruindades. Fecha aspas. Quantos escritores brasileiros das últimas 3 ou 4 décadas poderiam repetir essas palavras com igual sinceridade? Para começar, não acreditem em verdade. Livram-se dela com 2 ou 3 chavões relativistas ou desconstrucionistas
e não pensam mais nisso. Quanto à sinceridade, imaginam que consista em detalhes de fisiologia sexual. A grande literatura nasce da síntese do fervor, da devoção, da sinceridade moral, com a elevação da inteligência e a amplitude da visão do mundo. Entre as décadas de 20 e 60, as letras brasileiras quase alcançaram o ponto de fusão, em que a mistura desses elementos produziria a High Seriones, exigida por Matthew Arnold. Mas depois a mistura desandou. Voltamos miseravelmente à escrita dos Samoiedas, os literatos da Brusundanga, assim descritos por Lima Barreto em 1922. Abre aspas aí para velho Barreto. Aí, professor. Ei, bicho, você já tá ficando igual o novereiro lá, hein? Já tá pensando em cachaça. Não, professor, eu nem bebo. Eu li velho Barreto, mas é Lima Barreto, pessoal, perdão. Abre aspas aí para Lima Barreto. Não há, na maioria daquela gente, uma profundeza de sentimento que a impila a ir ao âmago das coisas que finge amar, de decifrá-las pelo amor sincero em que as tem, de querê-las totalmente, de absorvê-las. Só querem a aparência das coisas. A glória das letras só a tem quem a elas se dá inteiramente. Nelas, como no amor, só é amado quem se esquece de si inteiramente e se entrega com fé cega. Os samoiedas contentam-se com as aparências literárias e a banal simulação de notoriedade, umas vezes por incapacidade de inteligência, em outras por instrução insuficiente ou viciada, quase sempre, porém, por falta do verdadeiro talento poético, de sinceridade. Fecha aspas. A sinceridade mede-se pelo esforço. Antes de acertar definitivamente a mão com La Invention de Morel, 1940, Bioy escreveu, nos 20 aos 26 anos, uma infinidade de contos e romances muito ruins. Mas não foi tempo perdido. Abre aspas aí para ele novamente. Naquele período de criação contínua e desafortunada, li e estudei muito. Li literatura espanhola com a intenção de abraçá-la na diversidade dos seus gêneros, desde os começos até o presente, sem limitar-me aos autores e livros mais conhecidos. Literatura argentina, sem excluir formas populares, como as letras de tango e milonga, que selecionava em El Alma que Canta e em El Canta Claro, para uma provável antologia. Literatura francesa, inglesa, norte-americana e russa. Algo da alemã, da italiana, da portuguesa, desde logo essa de Queiroz. Literatura grega e latina, algo da chinesa, da japonesa, da persa. Teorias literárias, versificação, síntese, gramática. The Art of Reading, de Stevenson. Dealing with Words, de Vernon Lee. Filosofia lógica, lógica simbólica. Introdução às ciências, classificação das ciências. Introdução às matemáticas. A Bíblia, Santo Agostinho, Padres da Igreja, a relatividade, a quarta dimensão, teorias biológicas. Fecha aspas. Bem, basta ler esse parágrafo para perceber instantaneamente o que há de errado com a cultura nacional. O romancista argentino, como aliás em seu tempo o pobre Lima Barreto, espremendo o orçamento raquítico
para comprar livros de filosofia e ciência, estudou mais durante esses 6 anos do que fez ou fez ao longo da sua vida inteira qualquer dos escritores nacionais que o nosso público de hoje aplaude. Quantos dentre eles chegam a ter ao menos o interesse, por vago e preguiçoso que seja, de estender sua visão das coisas por um domínio tão amplo de conhecimentos? Nenhum chega mesmo a conceber a possibilidade de fazê-lo. E, se lhe insinuamos que haveria nisso alguma conveniência, a resposta quase infalível é um par de olhos arregalados, seguido de uma desconversa mordaz. Estudo sério é para professores, e mesmo assim, olhe lá, hein? Moderação nisso. Nada além do exigido pelo currículo. Literato brasileiro que se preza tem o esforço intelectual na conta do pedantismo reacionário. E, segundo afirma um deles com orgulho, abre aspas, escreve com o baixo ventre. Fecha aspas. O próximo artigo, ele é um pouquinho maior do que os demais, né? E ele se chama Coisas Sérias. Esse eu escrevi para Bravo, em julho de 1998, eu nem me lembro a data quando eu escrevi isso aí, mas o mês foi julho, né, de 98, faz tempo, porra. Essa revista também era mensal, né? Então, a gente acabou que, eu não lembro quando foi que eu escrevi. Mas ele diz assim: se algumas décadas atrás o governo brasileiro resolvesse homenagear a cultura francesa e convidasse para representá-la François Sagan em vez de André Malraux, Fernandel em vez de François Mauriac, Edith Piaf em vez de Raymond Aron, os franceses julgariam a coisa uma piada, e o general Charles de Gaulle, se nunca tivesse dito que o Brasil não é um país sério, como de fato parece que jamais o disse, veria aí uma boa ocasião para dizê-lo, né? No entanto, nós brasileiros levamos perfeitamente a sério o Salão do Livro em Paris, quando ele homenageia a nossa cultura literária nas pessoas do Sr. Chico Buarque, Frei Beto, Paulo Coelho, Fernando Gabeira, Joeni Ventura, Luiz Fernando Veríssimo e outros de calibre igual ou menor, né? Ninguém negará que essas criaturas representam de algum modo a cultura brasileira. Mas de qual modo precisamente, porra? Para ser representativo da cultura de um país e de um momento, o escritor tem de atender a 3 condições óbvias. Primeira, tem de ser ótimo, tem de se expressar o melhor e o mais alto de que a sua nação é capaz. Tem de ter dado algo de valor ao mundo em nome de seu país. Segundo, tem de ser atual, isto é, atuante. Tem de estar up to date, seja pelas obras, seja pelos atos. E terceiro, gente, tem de ser influente, porra, ser poderoso, ser muito lido e muito falado, tá certo? Dos 37 escritores brasileiros à lista de homenageados no Salão de Paris, 3 e somente 3 atendem a essas condições: Carlos Heitor Coni, João Ubaldo Ribeiro e Antônio Olinto, ok? Todos os outros, pessoal, falham a 1 ou 2 ou até mesmo as 3, né? Alguns deles são ótimos, mas inatuais. A falta de atualidade é um dos males menor. Tira a representatividade de um escritor sem diminuir em nada os seus méritos. Jorge Amado e Raquel de Queiroz, por mais que tenham escrito coisas boas, depois nunca deixarão de ser o modernismo nordestino. Estão cravados nesse lugar do tempo. É um lugar honroso. O mais honroso de nossa literatura, aliás. Mas não é o lugar onde estamos hoje, tá certo? Lídia Fagundes Telles é maravilhosa, porém o melhor que fez já tem 2 décadas, né? Milor Fernandes jamais decaiu, mas ninguém dirá que nos últimos 20 anos fez coisa mais digna e de destaque do que Um Elefante no Caos ou
liberdade, liberdade. Geraldo Melo Mourão é um gênio assombroso, gente. Mas há tempos ninguém ouve falar das suas obras. Quem dirá de que Antônio Torres... quem é que dirá que ele não é grande? É sim, mas não cresceu na última década. Sua fama e sua melhor produção estão indissoluvelmente associadas aos anos tenebrosos da ditadura, porra. O mesmo deve ser dito de Plínio Marcos. Há mais 2 ou 3 nessa categoria. Mas não tendo a lista diante dos olhos, falo apenas do que conservo na memória, tudo bem? Por justo que seja homenageá-los, sua escolha jamais seria prioritária num evento destinado a apresentar a um povo estrangeiro a cultura brasileira de hoje, não é isso? Há um segundo grupo, gente. O daqueles que são ótimos e atuais, mas não influem em nada, porra, porque ninguém os leu, hã? São uma possibilidade, uma esperança. Tenho esperança de que Adriano Spínola venha a ser o Brasil de amanhã, quando Língua Mar e Táxi, como merece, forem lidos em todas as escolas, tá certo? No Brasil de hoje, é uma glória literária em estado de hipótese. Dizer que nos representa é fazer um discurso de posse antes de inscrever a candidatura, hein? O terceiro grupo é o dos escritores que são apenas atuais, sem ser influentes ou ótimos. Fizeram recentemente coisas que não tiveram a menor repercussão e que, por coincidência, também não valiam nada. Sua presença na lista é um enigma insondável. Eu não vou citar nomes, tá? Non ragionam di lor, ma guarda e passa. A ala mais interessante é a dos que são influentes e atuais apenas, tá certo? Especializaram-se, aliás, em selo e não fariam o mínimo esforço para se tornar também ótimos. Seja porque ignoram que raio de coisa é isso, seja porque imaginam que consista em ser exatamente aquilo que são. Por inacreditável que pareça, esses constituem o grosso da lista, gente. Traduzem, portanto, a essência do critério que inspirou a seleção. São precisamente aqueles que citei no começo desse artigo, e mais uma dezena de outros que têm idêntico teor intelectual. É pela análise dos motivos de sua escolha que descobriremos o que o Salão do Livro de Paris pensa do Brasil. Não se pode dizer, repito, que esses nomes não representam a cultura nacional, hein? Representam-na, porra. Porém, não no sentido iminente em que a representaram Machado de Assis e Villa-Lobos, Gilberto Freire e Portinari, ou no sentido em que representam hoje, e atendendo às 3 condições, Ariano Suassuna, Bruno Tolentino, Ferreira Goulart, Wilson Martins, Roberto Mangabeira Unger, Miguel Reale, Meira Pena, Amaral Vieira, Edno Krieger, e alguns outros, que como esses não entraram na lista. Aqueles escolhidos não representam o gênio brasileiro, mas sim apenas a atualidade brasileira, aquilo que todos falam no dia a dia. Numa palavra, representam a nossa cultura no sentido antropológico do termo, gostos e hábitos do povo. Precisamente aquele sentido no qual estaria mais que justificada a escolha de Fernand Del, Edith Piaf e François Sagan como representantes da França. Não é isso? Bem, ora, o que define do ponto de vista antropológico é a abstenção de juízo de valor. Para o antropólogo, o canibalismo ou o controle da natalidade pelo estrangulamento dos recém-nascidos são meros fatos, dados culturais. Como a atmosfera de cultura vale tanto quanto a Catedral de Chartres, as obras completas de Pascal ou o autossacrifício de Joana d'Arc. Do mesmo modo, gente, Frei Beto ou Paulo Coelho não são valores brasileiros, são fatos e têm uma altíssima relevância antropológica. Não podemos negar que aconteceram, embora haja quem o lamente.
O ponto de vista antropológico pressupõe no observador uma neutralidade, um distanciamento, que dificilmente ele poderia ou desejaria sentir ante sua própria cultura. Marinovsky, nas ilhas de Tobriand e Ruth Benedict, entre os índios do Novo México, podiam olhar as coisas de longe porque tinham vindo de longe e sabiam que iam voltar para longe, para o lugar onde estavam as coisas amadas e odiadas, as coisas verdadeiramente importantes e valiosas, as coisas que exigem decisões e compromissos. Comparada com as exigências concretas da vida, gente, a cultura que o antropólogo estuda é um modo funcional ou estrutural, uma cultura de brinquedo, desmontável e inofensiva. Quem se coloca desse ponto de vista geralmente não pretende adotar para si nenhum dos valores da cultura estudada, mas confortavelmente instalados nos valores da própria cultura, quer apenas observar com isenção de etimologista uns tipos exóticos que usam osso atravessado no nariz e comem criancinhas. Ninguém olha uma cultura com tamanha frieza quando pretende aprender com ela, isto é, incorporá-la, moldar para ela valores, hábitos, critérios e decisões pessoais, muito menos nacionais. Essa é a diferença que existe num francês quando estuda tribos nigerianas e quando lê Goethe ou Hegel, Shakespeare ou Leopardi. Ele aprende em ambos os casos, mas a diferença é a mesma que há entre um objeto de estudo e o professor que os ensina. O objeto é passivo e inerme ante ao estudante. O professor ou mestre, ao contrário, ensina, dirige, molda. O interesse por uma cultura não é o mesmo conforme se trate, para o observador, de uma cultura objeto ou de uma cultura mestra. Se o Salão do Livro de Paris houvesse escolhido para representar o Brasil um Suassuna, um Tolentino, um Mangabeira, um Miguel Reale, haveria motivo para supor que a França, a orgulhosa França, consentira em aprender com brasileiros que têm algo ali a ensinar. Como escolheu predominantemente aquelas pessoas que mencionei, torna-se claro que ela deseja aprender sobre nós, mas não de nós. Não nos quer como professores, gente, mas como objetos de estudo, não é isso? Como objetos de estudo, os escolhidos foram, sem dúvida, bem escolhidos. O Sr. Chico Buarque é, pelo menos, tão significativo antropologicamente quanto um exemplar de notícias populares. As práticas orçamentárias do Congresso Nacional, ou o time do Corinthians, ou a banheira do Gugu. E não sou eu quem há de dizer que a França não é um país sério, tá certo? Um país que, para realizar ideias de filosofias, faz rolar 1 milhão de cabeças, é mais que sério. É mortalmente sério, porra. Ora, porra, como se vê por esse mesmo exemplo, as atitudes das pessoas sérias têm consequências mais letais que a de pessoas frívolas. Logo, se a França julga que a cultura brasileira deve ser encarada sobretudo como um objeto, um dado antropológico em que as considerações de valor não têm importância, muito provavelmente a sua visão do Brasil será levada a sério, adotada e copiada pelos brasileiros mesmos, para os quais a cultura francesa é mestra e não objeto, não é isso? Para seguirmos o que nossa mestra nos ensina sobre nós mesmos, haveremos de nos abster de qualquer julgamento de valor sobre as nossas produções culturais. E com isenção antropológica, não distinguiremos mais entre Chico Buarque e Bruno Tolentino, porra, entre Frei Beto e Mangabeira Unger, entre Zuenir Ventura e Miguel Reale. É aí é que as coisas começarão a ficar bem mais sérias. Findou, menino. Pode ler o seguinte. Beleza, professor. O último artigo aqui, professor, ele é maior do que esse que o senhor leu.
Tudo bem, mas eu sei que vai ler agora, não é? Não, sim. Ele é uma resposta, né, que o senhor enviou para um leitor, que aqui está escrito LB, no dia 28 de abril do ano 2000, mas não sei que leitor que é, né? Se você for depois lá no site olavodecarvalho.org, vai ter o leitor e tal, mas está subentendido no texto, moleque. Pode ler aí que tá tranquilo. Bom, então tudo bem. O texto é Conversa sobre Estilo, e é o último texto desta série aqui, né, que nós estamos fazendo. Vamos lá. Prezado amigo, muito obrigado pela sua mensagem e pela sua maneira de gentil com que se refere a meus escritos, malgrado a perplexidade que lhe causam. Essa perplexidade é natural, porém se atenuaria bastante se, em vez de medi-los pelo padrão dos escritores citados em sua carta, você os aferisse pelos meus modelos. A obra de um escritor, afinal, deve ser avaliada pelo que ele está tentando fazer, não pelo que os outros, com ou sem razão, acham que deveriam fazer. Meus mestres de estilo, para a parte polêmica dos meus escritos, foram Tertuliano, São Bernardo de Clairvaux, William Hazlitt, Leon Bloy, George Bernanos e Camilo Castelo Branco. São autores muito pouco frequentados pela nossa intelectualidade acadêmica, a qual, por falta de repertório, escolhe seus modelos no jornalismo da moda, impondo assim, pela repetição fácil, um padrão de polidez fingida que acaba por se passar como o único modo elegante e aceitável de escrever. São Bernardo, pregando do alto do púlpito, uma situação de discurso que me permito considerar um tanto mais solene do que um bate-boca entre acadêmicos, dizia, abre aspas, os pregadores esforçados são como os bois que puxam o arado. Os preguiçosos vêm atrás e comem a bosta dos bois. Fecha aspas. O doutor Antônio Cândido, que é homem fino, jamais escreveria uma coisa dessas. Por isto mesmo, São Bernardo converteu multidões, enquanto o doutor Antônio Cândido só consegue nos mostrar o quanto é chique ter uma alma vacilante. Não é de espantar que, contrastado ao modelo pó de arroz, o estilo de qualquer um que escreva desde a medula de sua pessoa deva parecer truculento. No entanto, esta palavra, que já se tornou um chavão entre meus desafetos acadêmicos para qualificar meus escritos, e que não, sem certo automatismo, você emprega com o mesmo fim, é obviamente inadequada ao objeto que busca circunscrever e denota em quem usa, não me leve a mal, apenas a falta de domínio do vocabulário. Um escrito não pode ser truculento sem um certo pathos emocional, que falta completamente às produções deste jocoso e pedagógico escriba. O que essas escrituras querem dizer, no fundo, é que tais escritos as assustam, mas, como não ficam bem confessar temor ante a simples demonstração de verdades óbvias, recorrem ao clássico expediente dos covardes orgulhosos, que é medir a periculosidade da ameaça pelo tamanho do pavor que lhes infunde, em vez de graduar este por aquela, como o fazem as almas dotadas de uma quota normal de valentia e serenidade. Nesta ótica torta e subjetivista, não há meio de distinguir entre a contundência de uma prova e a truculência do puro insulto. Não podendo refutar a primeira, fingem-se de alvos do segundo, transferindo a discussão da esfera dos fatos para a das boas maneiras, onde se sentem mais a salvo. Dizer que pessoas capazes de recorrer a esse tipo de subterfúgio são intelectuais dignos de respeito, caro amigo, é ter uma concepção bem mesquinha do que sejam intelectualidade, dignidade e respeito.
Se fosse preciso definir com poucas palavras a maneira que adoto nos meus escritos jornalísticos, pois há outros que requerem outras artes, eu diria que são antes desconfortáveis ou inquietantes, na medida em que mesclam, às vezes na mesma frase, estilos e tons diversos, passando com a maior sem cerimônia da fala nobre e solene dos juristas antigos ao deboche grosso, passando com a maior sem cerimônia da fala nobre e solene dos juristas antigos ao deboche grosso dos humoristas populares e sambistas, da melodia sutil ao estridor das ressonâncias bárbaras, coisas que aprendi com o meu amado e idolatrado Heitor Villa-Lobos, ou fazendo 1000 e outros arranjos que os doutores Cândido jamais fariam, e que faço no preciso intuito de habituar o leitor ao duplo jogo da palavra e das coisas, em cuja apreensão intuitiva reside metade, não menos, da arte de aprender. De um lado, a fala é o caminho para a verdade e deve simbolizar, no seu corpo mesmo, os movimentos da mente que se interroga entre luzes e sombras, movimentos que não são jamais lineares, como a demonstração lógica de ex post facto, recapitula e celebra a consistência dos resultados obtidos. De outro lado, a verdade não se identifica jamais por completo com a fórmula verbal que a veicula, e o escritor, tendo sempre de deixar a parte final do serviço a cargo dos dons intuitivos do leitor, deve preparar o bom terreno para o lance decisivo, seja por meio daquelas longas oposições dialéticas que afiam a lâmina da inteligência, seja, quando não há espaço para isso, como nos artigos de jornal, por meio de paradoxos verbais que, de maneira compactada e simbólica, façam a mesma coisa. Explico essa técnica na apostila Debates e Provas. Eis como no exíguo espaço do mais desprezível dos gêneros literários se pode deixar in nuque um leque de demonstrações latentes insinuadas, fazendo da crônica jornalística, em vez da opinião solta que habitualmente é, o prefácio ou resumo de aulas e tratados, de modo que, pelo simples ruído longínquo das máquinas que se aproximam, o adversário precinta o exército de tratores que passaria em cima de suas pobres objeções, se ele tivesse, como geralmente não tem, a coragem de publicá-las. E eis a raiz da falsa, ou, em certos casos fingida, impressão de truculência. O leitor, pego em flagrante delito de falsa consciência, já se sente de antemão esmagado e não sabendo bem explicar a si mesmo as razões de seu desconforto, pois, num primeiro instante, a apreensão das provas implícitas é apenas semiconsciente, busca um alívio postiço, apegando-se à primeira palavra mágica que lhe apareça ter o poder de, xingando o farmacêutico, neutralizar o efeito do remédio. Mas, coitado, quando o sujeito se entrega a esse impotente arremedo de exorcismo, e o meu feitiço, que já está operando dentro de sua alma, forçando a assimilar aos poucos a verdade que rejeitara no primeiro impacto. Eu esqueci de um aqui. Eu vou ter que ler de novo. Quando o sujeito se entrega a esse impotente arremedo de exorcismo, é o meu feitiço que já está operando dentro de sua alma, forçando-a a assimilar aos poucos a verdade que rejeitara no primeiro impacto. Muitos poucos, quando se completa o processo, têm unidade de consciência bastante para recordar como começou. Daí que aqueles que mais bufam de indignação ou se contorcem em caretas de afetado desprezo ante os meus escritos, sejam os primeiros a repeti-los,
com outras e bem mal disfarçadinhas palavras meses ou anos depois. Isto já se tornou rotina. Na verdade, não me ofende que, para aceitar o que aprenderam comigo, tenham de atribuí-lo a si mesmos. Um professor nada poderia ensinar se não fizesse alguma concessão do orgulho ao orgulho pueril dos alunos mais bobos. Eis também como, pela variação do estilo, se pode habituar o leitor de boa vontade a aceitar a verdade, independente da expressão verbal que a reveste, com a condição de que tenha imaginação bastante para saber que a escolha de um estilo pode ter razões que a etiqueta desconhece. É só tomando o estereótipo vigente como medida e padrão que se pode tentar caracterizar o meu estilo mediante o apelo a chavões como agressivo, desrespeitoso, etc. Categorias que se aplicam antes ao julgamento de trabalhos de classe em escolas primárias do que a uma conversa sobre literatura séria, onde as exigências da polidez banal devem ceder lugar a considerações mais altas. Se há, de fato, critérios em que minha escrita jamais aspirou a enquadrar-se, são aqueles da literatice bem educadinha que, nos anos 1950, as nossas letras pareciam ter definitivamente superado, graças à truculência de autores como José Lins do Rego, Jorge Amado e Nelson Rodrigues, e que hoje voltam a imperar com toda a força dos mandamentos politicamente corretos, chamando a polícia quando um escritor simplesmente transpõe para o gênero ensaístico e filosófico a liberdade de estilo, já consolidada na literatura de ficção. E se algo poderia me deprimir a ponto de fazer naufragar o respeito que sinto por mim mesmo enquanto escritor, seria constatar no meu jeito de escrever alguma semelhança, mesmo remota, com aquilo que nos manuais de redação jornalística e nas rodas do esquerdismo chique, especialmente uspiano, se tem na conta de bom tom. Uspiano aqui ficou bom, professor. Da USP, né? Sei mesmo. E interessante, professor, o senhor citou aqui. Eu acho que se Nelson Rodrigues fosse vivo hoje, ele com certeza estaria enquadrado aí como discurso de ódio, né, nos textos que ele escrevia. Mas você não tenha dúvida, menino, se ele não fosse crucificado em praça pública, Bom, continuando aqui, o professor fala assim, ó: vá de retro, Satanás. O bom tom, caro amigo, é péssimo juiz literário. Foi o apego ao bom tom que fez Voltaire tapar suas delicadas narinas ante a truculência das peças de Shakespeare, predizendo que muito em breve seriam esquecidas pelo público. Note de passagem que o termo truculência não é totalmente descabido para descrever Titus Andrônicos, por exemplo, e que as regras de polidez literária em que Voltaire se escudava para proferir esse julgamento eram genuínos padrões de elegância, enobrecidos por uma venerável tradição literária. Leia, por exemplo, Buffon, e não aquele receituário de inibições e macaquices que faz às vezes de elegância entre os tonton moculte do jornalismo nacional, pois nem assim Voltaire acertou. Já outros pontos de sua carta não necessitam dessas explicações para ser respondidos, porque repousam em simples erros de observação. Por exemplo, sua pergunta sobre se o uso da palavra peido para qualificar certas declarações de Dona Marilena Chauli não seria, abre aspas, uma maneira muito pouco polida de iniciar um debate, fecha aspas. A resposta é: seria sim. Mas no caso, eu não estava iniciando nada, e sim respondendo a um insulto. Essa senhora, confessando nada conhecer de minha obra e de minha pessoa, me havia qualificado de cafajeste. Ninguém apela a tão pesado adjetivo sem ser movido pela raiva,
E se respondo a esse hidrófobo insulto com o meu cálculo de valor relativo dos peidos humanos e símios, quem saiba ler com sensibilidade há de notar que, em vez de dar o troco na mesma moeda, opondo à fúria histérica de minha atacante um imperturbável senso de humor. Nesse e nos casos análogos, quem quer que me chame de raivoso está apenas projetando sobre os meus escritos a reação mórbida que eles suscitam nas pessoas de maus bofes. Na verdade, no caso não havia nenhum debate. Se houvesse, teria começado com o meu escrito Lógica da Mistificação ou O Chicote da Tiazinha, o qual demonstrava, mediante rigorosa análise de texto, o caráter mistificatório de certas exposições de Dona Marilena. Em vez de responder ou corrigir-se, Dona Marilena preferiu dizer que não me conhecia e, no mesmo ato, aprovar, por sua explosão de raiva, que me conhecia perfeitamente bem. Quanto aos senhores Carlos Nelson Coutinho, Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira, nem é certo dizerem que, enquanto intelectuais, sejam dignos do maior respeito, nem que sua postura democrática já ficou provada. Nenhum gramsciano pode ser digno de respeito na esfera intelectual, desde que o próprio Gramsci reduza a atividade intelectual à propaganda revolucionária, e quem se presta a isso rebaixa a inteligência em geral e a sua em particular ao mais infame dos papéis. Ideologia é prostituição da inteligência. Poses autodignificantes e badalação na mídia não muda isso em nada. E não há postura democrática nenhuma em pessoas que, reunindo-se às dezenas para fazer a beatificação coletiva do seu ídolo pela internet, se furtem ao debate quando desafiados por um oponente solitário e ainda fazem trejeitos de dignidade ofendida quando ele lhes propõe uma simples troca de links entre as respectivas homepages, que é a coisa mais democrática do mundo. Democrático sou eu, que mesmo não retribuído, coloquei na minha página um link para a deles. Não, meu amigo, não se iluda com a fala mansa daqueles que dominam o meio acadêmico e o subjugam a ambições políticas. Eles podem falar manso, porque sua fala não é expressão de sua realidade pessoal, e sim disfarce para encobri-la. O professor Antônio Cândido, enquanto falava manso em público, não deixava de conspirar em petit comité para sufocar a voz de seus desafetos na tribuna uspiana. Parafraseando Theodore Roosevelt, o lema dessa gente é "Speak softly and carry a big stick". É verdade que Antônio Cândido foi educadíssimo ao discutir com Miguel Reale na imprensa. Mas para que ser grosseiro com o adversário quando se pode boicotá-lo pelas costas e ainda fazer bonito aos olhos da multidão? Muita gente se deixou, no caso, iludir pela aparência. Parece que você também. Em contraste com a máscara democrática das palavras a encobrir o autoritarismo das ações, Miguel Reale sempre foi duro ao falar dos esquerdistas, porém lhes manteve inalteravelmente aberta, ao longo de 40 anos, a tribuna de sua Revista Brasileira de Filosofia. Certamente a única, dentre as grandes revistas de cultura do Brasil, que soube merecer por inteiro o qualificativo de pluralista. Mais absurdo ainda é que, ao enaltecer o tratamento polido que o professor Cândido deu ao seu adversário, você ainda insinue que isso foi até demasiada honra para alguém que carregava o ranço autoritário de Miguel Reale. É isso que eu chamo raciocinar por estereótipos da mídia, sem levar
na mínima conta a realidade dos fatos. O único ranço autoritário que se pode atribuir a Miguel Reale é a sua participação juvenil no integralismo. Um movimento que, por mais imbecil que nos pareça hoje, sempre agiu de maneira honrada e conservou as mãos limpas de qualquer cumplicidade em ações tirânicas, tendo sido antes vítima de repressão brutal e tendo partido dele, aliás, o primeiro protesto brasileiro contra a perseguição aos judeus na Alemanha. Não é vergonha nenhuma ter sido integralista. Vergonha é ter sido comunista. Vergonha é ter pertencido ao movimento que, após sofrer sob a ditadura Vargas perseguições idênticas às que sofreram os integralistas, ainda teve o descaramento de se tornar cúmplice do seu próprio algoz. Eu, pelo menos, me envergonho do meu passado comunista. E contra o integralismo nada tenho a alegar, exceto o pecado de babaquice. Quanto à participação de Reale no movimento de 1964, leia, investigue, estude os atos dele como secretário de Justiça em São Paulo ou como reitor da USP, bem como as contribuições dele à legislação federal. E diga onde, como, quando esse homem atentou contra alguma das liberdades democráticas fundamentais. Ranço autoritário é um chavão de fácil efeito, a que muita gente recorre quando não tem nada a dizer contra personagens que lhe desagradam. Por fim, devo dizer que sua objeção contra as provas em filosofia ou em ciências humanas é apenas a repetição ingênua de outro chavão. Muitas coisas foram provadas positivamente ao longo de 24 séculos de filosofia, porém, mais numerosas ainda são as cabeças que as desconhecem e as bocas que repetem o que elas dizem. Se deixo esta discussão para outra ocasião e lugar, é porque nesta mesma homepage você encontrará lugares e ocasiões bastantes para comprovar o que digo. Com meus melhores votos, Olavo de Carvalho. Finalizamos, professor. Muito obrigado, menino. Posso subir? Sim, senhor, professor. A gente volta para a nova leitura sobre o tópico de discussão. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado. Se inscreva no canal, ative o sininho e para ter acesso às leituras anteriores, vá à playlist, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Valeu, pessoal. Tchau, professor. Tchau, menino. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, meus filhos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Nossa Senhora Maria vos abençoe também com o seu manto. Amém.